Era vencer o jogo. Em função do período aí longo sem vitória dentro do Scarpelli, aspecto emocional, cobrança, responsabilidade, busca ainda do turno. E tivemos algumas dificuldades, mas a proposta de jogo era neutralizar e criar. Acho que a gente, clássico é sempre um jogo mais acirrado. Nós tivemos um volume um pouco melhor em determinado tempo do jogo, eles com algumas situações da bola parada. A partir do momento que fizemos o gol, começamos a trabalhar a bola e erramos algumas situações, principalmente por dentro, criando duas situações claras, né, para eles matarem o jogo, depois também uma bola parada. E aí, mesmo com a intenção de ter mais um na frente, né, que seria uma troca ali, o Leomar, o Weber e o Danilinho, para você ter os três e não trazer o time para trás. A gente ficou um pouquinho, nos últimos 15 minutos, um pouco atrás da linha do meio ali, chamando o Avaí para dentro do nosso campo. Mas aí entra aspecto emocional, físico, algum desgaste, situações que você às vezes não quer fazer, vê que o atleta não está rendendo o esperado e entra lesão, né? O Toscano e o Tinga foi por desconforto, para não agravar uma lesão no atleta, enfim. Mas o importante era dar esse presente para o torcedor. Essa é a nossa intenção hoje. Próxima. Não tô para falar então desse aspecto emocional que você tocou no assunto, realmente. Está falando aqui o Adilson Batista, vamos acompanhar, tabu, mas falando sobre o tabu agora, o tema da que sua representou e a preleção que dele. você tocou nesse aspecto emocional, que teve esse controle no final do jogo, como você mesmo disse, depois da pressão ali do início do país. A pressão ela foi no final, e até por erros nossos, né? Evidente que o Sérgio fez um ótimo trabalho também, colocou atletas mais leves e criou dificuldades no segundo tempo. A partir do gol que nós fizemos, eu disse anteriormente, a gente errou alguns passes que tem que ter muito cuidado por dentro, né, no meio, e que proporcionou o contra-ataque. E aí a bola parada no finalzinho, enfim. Mas a gente procurou passar tranquilidade, organização, respeito, né, a vontade que o torcedor cobra no jogo como este. Então, uma semana proveitosa e felizmente vencemos. Ô Adilson, o que foi determinante para vencer? E fica outra pergunta também sobre o Toscano. Cansou um bocado ali com aquela marcação em cima do Arlan, teve que voltar para marcar um... Como é que foi isso? A definição também do Maílson, e não o Jackson, e não o Peter. Queria que você falasse também sobre esse esquema tático aí. Eu coloquei porque o Rodriguinho trabalhava em cima do lateral esquerdo nesse jogo, achando que poderia jogar o Peter, ele veio para o lado de cá, né? E aí eu coloquei o Maílson, que já fez essa função no próprio Grêmio, trabalhou na segunda linha de frente, ali de duas linhas de quatro lá com o Paulo Autuori, faz isso tranquilamente, não teve dificuldade no setor dele. Tanto que fizeram algumas jogadas ali no primeiro tempo, ele, o Tinga e o Felipe. Mas é o lado emocional, o lado físico, o Toscano sentiu por exercer essa função, uma hora vinha por dentro, o Saci estava com a incumbência de fazer isso, porque nós sabíamos que eles teriam ali algumas triangulações, algumas ultrapassagens com o Marrone e Orlando, enfim, aconteceu, mas a gente tentou neutralizar. Tinga também sentiu um pouquinho. O jogo é clássico, é assim, normal, disputado, bem acirrado, e jogos de poucas oportunidades. Eu fiquei um pouquinho assim, preocupado no momento que nós fizemos o gol. A gente tentou trabalhar a bola, mas acabou errando alguns lances que proporcionou o crescimento do próprio Avaí dentro da competição, dentro do jogo. Mas o importante era vencer o jogo. Nós tivemos aí o esforço de todos, a dedicação, a entrega, a ajuda do torcedor, Vicente ali, o vestiário, a alegria, e isso que era o mais importante. Adilson, essa função que o Marcelo Toscano fez hoje na partida, já tinha feito no segundo tempo no Atlético Birama, essa função te agrada? Ele, não tanto como um atacante na área, um pouco mais atrás, ajudando na marcação, na criação das jogadas, uma coisa que a gente fez muito legal, é mais o que tu imagina para ele?
Ele exerceu isso, tanto do lado direito como do lado esquerdo, jogou de centroavante, jogou de lateral direito no Paraná Clube. E a intenção no segundo tempo era, ele ficou por dentro. Por quê? Nós estávamos cruzando a bola para um centroavante só. Então, eu pedi para que trabalhasse a bola e ele entrasse na diagonal. Nós erramos nesse sentido, umas 5 ou 6 situações que nós cruzamos onde só tinha o Weber. Quer dizer, aí eu mudei no intervalo, ele vem por dentro para trabalhar a bola, Saci, Elber e Tinga e Maílson, para que o Toscano penetrasse se você tivesse mais um homem de área, que é um homem importante que sabe definir, principalmente na bola aérea. Então, foi o que nós pedimos. Adilson, o time dorme na liderança, lógico que amanhã ainda tem o jogo contra a Chapecoense, mas você já passou por essa situação ainda no Campeonato Catarinense, mas o que muda, né, com relação a essa liderança, a pressão que você tem sobre isso aí, o que você passa sobre isso para os seus jogadores? Amanhã a Chapecoense também tem o seu compromisso, vamos aguardar o término da rodada, o importante é vencer o jogo e transferir a responsabilidade para eles. Então, ainda temos mais 2 compromissos, um compromisso difícil no próximo domingo contra o Criciúma, um jogo duro. Grande trabalho do Paulo Comelli lá, ótimo treinador, um jogo duro. Vamos, segunda-feira, 16 horas, vai começar a pensar no Criciúma. Adilson, a tua intenção é utilizar o Saci agora no meio? Qual é a tua definição? Cada jogo é uma história? Você acha que ele está rendendo nesse momento mais no meio? Ele até para fazer uma função que ajuda o Helder ali, né? E você dá mais liberdade para os demais criar, chegar. Então, mas eu vou conversando com o atleta, vou vendo jogos, a gente vai melhorando o aspecto físico alguns e a gente vai encaixando. Adilson, quanto esse time que a gente viu aqui do Figueirense hoje contra o Avaí, dependendo aí do departamento médico, né, a avaliação dos atletas, é o time que tu imagina para encarar o Criciúma? Eu preciso aguardar aí o departamento médico, os atletas, a reapresentação na segunda, vou analisar aí com calma o Criciúma, a gente já viu os outros jogos, mas tem mudanças, né? Sempre acontece. Então, segunda-feira a gente começa a pensar. Mas o time te agradou? Não foi o jogo que eu gostaria. O resultado foi o mais importante. Pessoal, boa noite. Adilson. Valeu, está aí a declaração do Adilson Batista. Essa aqui era a escalação. A escalação que o pessoal deu errada pra gente antes do início do jogo do